Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Nós hoje vamos fazer a quarta aula do módulo Fundamentos da Fé, e hoje é dia 2 de maio, lembrando que após essa aula vai ter o formulário aí embaixo, que é o exercício de fixação. É interessante que seja feito, porque ajuda a gente a fixar tudo que a gente está aprendendo. Então, eu queria pedir uma atenção melhor de cada um de vocês sobre esse exercício de fixação. Cada módulo vai ser um exercício no final do módulo, tá bom? Eu acho melhor dessa forma, e sempre foi assim, eu havia me esquecido e estava fazendo por semana, mas na verdade é no final de cada módulo, tá bom? Hoje nós vamos para a quarta aula e o tema é Identidade de Cristo. Eu quero iniciar essa aula com uma frase muito interessante que eu ouvi, que diz assim, que Jesus não é só alguém que existiu, ele é a própria revelação de quem Deus é e de quem o homem deveria ser. Essa é a maior verdade e é nessa verdade que nós baseamos a nossa fé e nos mantemos firmes. Vamos iniciar então com o primeiro tópico que fala Cristo antes de tudo. Segue o material aí na tela e nele você está observando aí o versículo de João 1, de 1 a 5, que diz assim que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso está em João, de 1 a 5. Ou seja, aqui fica claro para nós que antes de qualquer coisa é Cristo. Cristo é o eterno que entrou no tempo. Antes mesmo, lá da história de Belém, antes da manjedoura, ele já existia na glória. E ele não começou ali naquele dia de Belém, ali na manjedoura, não foi ali que Cristo começou. Ele entrou em cena ali, mas ele sempre foi, ele é Deus. Jesus, ele não foi criado, ele existe. Ele criou, mas ele não foi criado, ele é a origem. E Cristo não veio para se tornar Deus. Ele sempre foi Deus. Ele não veio aqui para essa terra aqui e a partir daqui é que ele viria a ser Deus. Não, ele é Deus e deixou a sua glória para vir como homem. Então, se a nossa identidade de quem Cristo é estiver abalada, toda a nossa fé vai ser desmoronada. Nós precisamos saber quem Cristo é, que ele é Deus e ele veio como homem nessa terra. E ali em Belém ele se manifesta como homem, como uma criança, um menino. No tópico 2, nós vamos falar sobre o verbo que se fez carne. Como eu estava dizendo, Cristo decidiu, na verdade, ele se despiu de toda a sua glória, ele decidiu deixar a sua glória, então ele decide descer e viver como homem. Em João 1,14 fala que o verbo se fez carne, foi ele quem decidiu, ele quem quis ser assim, ele quem se esvaziou. Em Hebreus 4,15 fala assim, ó, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele entende a nossa dor, e ele não entende de longe, não. Ele entende como alguém que passou pela nossa dor, ele entende com propriedade o que nós sentimos. Ele é 100% Deus, ele era 100% homem quando veio a essa terra. Ele entende totalmente a minha dor e a sua dor com muita propriedade, por experiência, por ter passado por ela como homem. Jesus, como homem, sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu tristeza, ele sentiu rejeição, e ele não fica nos observando do céu. Ele já esteve no nosso lugar. Ele não fica nos observando de longe, ele já passou pelo que nós passamos. Ele não fica como quem não sabe a nossa dor. Ele conhece exatamente a minha dor e a sua dor, porque um dia ele escolheu, ele decidiu deixar a sua glória e vir como homem. O terceiro tópico aí é filho de Deus e filho do homem. Ele tinha duas naturezas, isso nós sabemos, mas uma única missão. Como filho de Deus, natureza divina, e como filho do homem, a natureza humana. E ele não era metade um e metade outro, não. Ele era 100% Deus e 100% homem. Esse é o nosso Cristo. Espiritualmente falando, então, somente Deus podia salvar. Humanamente falando, somente um homem poderia representar a humanidade. Por isso ele vem como homem. E o resultado disso tudo é que ele, Cristo, é a ponte que nos liga a Deus. É ele quem faz esse acesso nosso ao nosso Deus. Porque ele conhece esse caminho, ele sabe como é ser homem. E ele fez esse acesso, ele fez essa ligação entre o céu e a terra. O quarto tópico, Cristo como revelação do Pai.
Tem uma passagem em João 14:9 que fala assim: quem me vê, vê ao Pai. E ali Jesus não estava falando só de ensinar sobre Deus, não. Ali ele estava mostrando Deus nas suas ações. Ele não quis só ficar falando e falando. Enquanto ele agia, você vê que todas as intenções, a forma que Jesus conduzia todas as coisas e as conversas sempre tinham uma intenção, era muito intencional. Então ele não veio aqui só falar de Deus, não. Nas suas ações ele mostrava quem era Deus. Por exemplo, como Deus trata os pecadores. Olha lá para a mulher adúltera. É assim que ele trata os pecadores. Como Deus reage às dores. É Jesus chorando ali junto com Maria e Marta. Aí como ele lidar com hipocrisias. Olha como que ele falava com os fariseus. Então, através da sua vida, da sua forma de viver, é que ele contava sobre Deus e falava sobre Deus. Então, fica aqui uma dica para nós. Se queremos conhecer a Deus, nós temos que parar de imaginar e começar a observar a vida de Cristo. Quanto mais observamos a vida de Cristo, as ações, como ele agia, como ele reagia, como ele falava, então ali nós estamos conhecendo a Deus. Por isso, a verdade, conhecendo a palavra, que é a verdade, nos liberta, porque a gente passa a conhecer a Deus. O próximo tópico aí é a cruz, que é ali onde a identidade e missão se encontram. E a cruz ela não foi um acidente, de jeito nenhum, ela foi uma estratégia de Deus para resgatar o homem. Em Filipenses 2 diz assim que ele se esvaziou, ele quis, ele escolheu. Ele fez isso porque ele quis. Em Isaías 53 fala assim que ele levou as nossas dores. Então na cruz ele não perde a identidade. Ali na cruz ele vem revelando quem ele é. Ele revela para nós quem ele é. Espiritualmente falando, ali na cruz cumpriu-se justiça e amor no mesmo lugar, no mesmo dia. E como homem, ele assume aquilo que era nosso. Como homem, ele leva no seu próprio corpo o que nós é que deveríamos levar. Próximo tópico sobre a ressurreição. Se a cruz parece derrota, a ressurreição é o caminho para o céu. Veja bem, se a cruz parece derrota, a ressurreição de Cristo é o carimbo até o céu. Porque, veja bem, sem ressurreição, Jesus seria só mais um líder. Mas com a ressurreição, ele é Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre o mundo, sobre o universo, sobre tudo. Ele é Senhor da eternidade. A identidade de Cristo ela não depende da minha opinião ou da sua opinião. Ela é confirmada pela eternidade. O próximo tópico que nós vamos falar é sobre Cristo hoje. E Cristo hoje é que a identidade dele continua Jesus. Não mudou, ele continua sendo o mesmo, Salvador, Senhor, intercessor, mas a forma como você vê a Cristo é que vai definir como você vive. Se ele é só um mestre para você, então você vai passar a admirá-lo mais como mestre. Você vai admirar. Se ele é Senhor, então, consequentemente, você se rende ao senhorio dele. Cristo, ele não veio só resolver a questão do pecado, não. Ele veio para restaurar essa identidade nossa. Ele mostra quem é Deus e quem você pode ser nele. Então, em Cristo, nós temos a nossa identidade totalmente restaurada. Olha essa frase. Cristo é o espelho perfeito de Deus e o modelo restaurado do homem. Tem mais uma frase aqui muito legal que fala assim, ó, muita gente diz que segue Jesus, mas vive reagindo como qualquer pessoa. E é verdade, nós muitas vezes falamos que seguimos a Cristo, mas na hora de demonstrar as nossas atitudes, lembra que Jesus falava sobre o Pai através das suas atitudes, e assim deve ser todo filho de Deus. Mas na hora de demonstrar a reação, ela revela a nossa identidade. E a nossa identidade, ela revela quem realmente seguimos. Então, nós devemos prestar bastante atenção mesmo nas nossas reações, naquilo que nós externamos. Nós precisamos externar mais sobre Deus em nós, sabe? Falar mais através das nossas atitudes. Enquanto caminhamos pelo caminho que é Cristo, então ali nós devemos deixar que o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo seja glorificado por meio da nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas ações. Só falar que somos de Cristo não vai adiantar muita coisa, não vai falar sobre ele, mas as suas ações, as suas atitudes. Eu quero falar algo aqui a respeito de rejeição, por exemplo. Cristo sofreu rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus. João 1:11 fala sobre isso. E muita gente se perde aqui na sua identidade, quando sofrem rejeições, traumas, né, na alma. Nós nos perdemos muito nesse caminho muitas vezes, a nossa identidade ela fica abalada. Mas sobre rejeição, em João 1:1 fala assim, ele veio para o seu e os seus não receberam.
Sabe como que Jesus vai reagir a isso? Ele não se explicou muito, nem desesperadamente. Ele não forçou a aceitação de ninguém. E ele permaneceu quem ele era. Aí eu quero fazer um contraponto com vocês a respeito de nós. Como é que nós reagimos a essas coisas? Por exemplo, como nós reagimos a uma rejeição? Sabe como? Nós queremos buscar aprovação o tempo todo. Nós queremos nos explicar demais. Ficamos feridos e reativos o tempo todo. Então, essa forma de externar o que acontece dentro de nós é que vai revelar realmente o nosso caráter, a nossa identidade. Vocês estão compreendendo? Se tiver alguma dúvida, por favor, escreve, manda para mim, me fala, para a gente poder responder, poder estudar um pouco mais. Mas vocês estão entendendo que o que vai revelar a minha identidade é a forma como eu reajo com relação a todas as coisas que acontecem na minha vida? Jesus reagia de forma que ele pregava, ele falava de Deus, a vida dele externava a intimidade, a identidade dele com Deus. E uma pergunta que fica aqui a respeito de rejeição é por que a rejeição ela mexe tanto com a gente, né? Será que a gente precisa mesmo o tempo todo ser aceito para a gente se sentir alguém? São perguntas para a gente poder refletir, meditar. Onde estamos negociando nossa identidade para poder ter aprovação o tempo todo? Nós trocamos quem somos por aquilo que nós queremos ser para agradar ao outro. Então, isso é um tipo de negociação. Nós fazemos negócio com a nossa própria identidade, passamos a ser uma outra pessoa para poder agradar outra pessoa, outras pessoas. A rejeição, ela vem sim, e vem vestida de várias formas, e nós precisamos reagir como Cristo reagiria, como Cristo reagiu. Existe a rejeição? Óbvio que existe. E Jesus teve que lidar com ela e deixou lições através da sua vida. E é nesse ponto que eu estou falando com vocês, sobre olhar para Deus, olhar para Cristo, e então, assim, nós estaremos realmente sendo restaurados na nossa identidade. E também a questão da ofensa. Cristo, ele foi traído, acusado, humilhado, mas ele respondeu com uma frase que marca muito, que é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Mas nós, quando sofremos algum tipo de ofensa, nós guardamos aquilo, nós queremos revidar, nós alimentamos mágoa, e a pergunta que fica para nós sobre isso é: o que eu ainda estou carregando que Deus já mandou eu soltar? Eu me alimento da dor ou eu me alimento da cura que Cristo está fazendo em mim? Perdoar para mim é perder ou é ficar livre? Eu quero deixar essas perguntas aqui para que você reflita nesse estudo que nós estamos trazendo aqui sobre identidade. É necessário que você faça essas autoanálises. Pergunte-se para si mesmo, para que você entenda onde é que está o seu coração, tá bom? Quem não resolve a dor vai viver refém dela. Então é necessário que a gente resolva dores dentro de nós. Outra situação que eu quero falar com vocês é sobre controle. Lá no Getsemane, quando Jesus estava lá orando, ele ora assim: se possível, mas, aí lá na frente, seja feita a sua vontade. Mas se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Ali demonstra pra gente que ele realmente ele sentiu medo, mas ele escolheu confiar. Isso fala de controle. Ele escolheu acreditar em Deus e fazer a vontade dele. Ali ele está nos ensinando sobre ter controle diante de situações que nós pedimos para Deus: Pai, eu não quero viver isso, eu não dou conta de viver isso, eu não estou conseguindo viver isso, passa de mim, mas faça a sua vontade. Faça a sua vontade e não a minha. Então ali ele está nos ensinando que realmente existe esse lugar do medo, mas a gente pode escolher confiar nele. Mas muitas vezes nós estamos reagindo muito diferente ao que Jesus ensina, porque quando passamos por uma situação dessa, nós ficamos querendo controlar, na verdade, controlar tudo. Nós sofremos por antecipação, não confiamos no processo. Então, fica sempre aquela pergunta e perguntas dentro de nós para a gente poder refletir. E quero deixar para vocês o que eu estou tentando controlar, que não é a minha responsabilidade. Eu confio em Deus ou só quando tudo está do meu jeito é que eu confio em Deus? Fica essas perguntas para a gente poder meditar nelas e aprender que nós precisamos confiar no Senhor. Ah, queridos. E nós vamos continuar aqui também, queridos. E nós vamos continuar aqui também sobre a situação da identidade em si. Olha que interessante. No versículo, este é o meu filho amado, na passagem quando o Senhor, né, ouve essa voz vinda do céu, Jesus ouve essa voz vinda do céu, fala: este é o meu filho amado, na hora que ele está se batizando ali, por meio de João Batista. Antes de fazer milagres, ele já sabia quem ele era. A identidade, ela vem muito antes da performance, sabe, da atuação em si, da execução em si. A identidade vem muito antes disso. Nós, quando mexe na nossa identidade, nós queremos provar quem somos, o nosso valor, nos definimos, né, por resultados, né, não por identidade, mas
pelo que eu faço. Vivemos cansados tentando ser aceitos. Essa é a verdade. E eu deixo essas perguntas aqui para vocês. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Eu faço para ser aceita ou eu ajo para ser aceita? Outra pergunta. Minha identidade vem de Deus ou das pessoas? Quem não sabe quem é, vive tentando tudo e vira nada. Vive tentando todas as coisas, todos os lugares, em todo momento, toda hora, e fica exausto e cansado sobre isso. Ele tenta tudo o tempo todo e no final ele não vira nada. A outra questão que quero falar é propósito e dor. Jesus, ele sabia que iria sofrer. Ele sabia disso, era um propósito. Mas mesmo assim, ele continuou. A dor não cancelou o propósito. E nós, quando vivemos uma situação assim, parecida, nós logo queremos desistir porque dói. Fugimos do processo, questionamos todas as coisas e deixo mais essas perguntas para a nossa meditação. Eu estou fugindo de algo que Deus quer usar? Eu estou fugindo de algo que Deus quer usar? Ou a minha dor está me paralisando ou ela está me formando, me forjando, me treinando, me fortalecendo? Eu sigo só quando é fácil? Então eu sigo a Cristo só quando tudo está fácil, quando tudo está bom? Ah, mas quem entende o propósito, ele vai suportar o processo. Ainda que pareça que não. Se você tem um propósito, você vai dar conta. Você vai conseguir. Se você tem um propósito, você vai suportar o processo. Porque antes de ser seu o propósito, ele nasceu no coração de Deus. Antes de ser meu o propósito, ele é de Deus primeiro. Ele nos convidou a fazer parte desse propósito e é uma honra poder servir. Jesus não veio só para ser admirado. Ele veio para ser seguido. Jesus não veio só para ser observado, ovacionado. Ele veio para que pudéssemos segui-lo. Olha essas perguntas aqui para a gente poder concluir esse estudo sobre identidade. Se Jesus reagisse como eu, ele seria Cristo? Se Jesus reagisse como você, será que ele seria Cristo? A minha vida, a sua vida, se parece com ele? Ou só fala dele? A sua vida e a minha vida se parece com Cristo? Ou a gente só está falando dele? Porque vai parecer com Cristo à medida que eu vivo como Cristo. Eu faço, entendo a minha missão e o meu propósito e vivo aquilo. O que precisa morrer em mim para que Cristo apareça? Essa é a pergunta chave que vai fazer a nossa identidade cada vez mais se revelar em Cristo. O que é que precisa morrer em mim ou de mim para que Cristo sobressaia, para que Cristo apareça? E gostaria de deixar aqui uma oração que nós podemos fazer, que é o tipo de oração que fala assim: Senhor, eu não quero só saber quem o Senhor é. Eu quero que a minha vida revele isso de verdade. Ore dessa forma, pedindo ao Senhor. Eu não quero só ficar falando do Senhor. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor através de mim. Eu não quero só ficar gravando vídeos, mas eu quero que as pessoas vejam que o Senhor é comigo. Eu não quero só ficar visitando igrejas e falando, e falando, e falando, mas eu quero que as pessoas vejam na minha vida, na minha atitude, no meu dia a dia, o Senhor vivendo em mim. Que seja intencional, que seja verdadeiro, e que as minhas atitudes possam pregar o Evangelho de Cristo. Porque isso é ser filho, essa é a identidade de um filho de Deus. Aqui termina mais esse estudo, e não se esqueçam, tem uma atividade de reforço aí embaixo, ou aqui em cima, para vocês fazerem, para poder reforçar todo esse estudo. No próximo sábado, nós vamos para o segundo módulo. Eu fico feliz que tem algumas pessoas que têm seguido ali tão bonitinho, tão certinho, e tá, sabe, participando mesmo. Agradeço a sua vida, que você possa realmente crescer cada vez mais, que eu possa contribuir para esse crescimento em nome de Jesus. Se precisar de mim, pode me chamar. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, a doce e maravilhosa consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Até a próxima!